Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1. Aliás, já estamos estudando Romanos capítulo 1, as reações diante da graça de Deus. Boas reações diante da graça de Deus é quando você recebe esse presente do Senhor, que é a graça dele, você tem um desejo de pregar o Evangelho aos incrédulos. E quando você recebe essa graça, você também tem o desejo de edificar os crentes. São dois ministérios muito importantes e ambos valem bastante. Tanto evangelizar quanto edificar. A igreja precisa de evangelização e a igreja precisa de edificação também. E o apóstolo Paulo, ele cumpriu muito bem essas duas etapas da igreja. Ele pregava o evangelho e ele também edificava os irmãos. Ele não era uma pessoa de ficar parado num lugar, plantado num lugar. Ele mesmo disse que Deus não chamou para isso, não é para ficar num lugar, mas ele não pregava em alicerce, em fundamento alheio. Algumas pessoas acabaram interpretando que ele não falou. Ele não falou que é pecado edificar sobre fundamento alheio. Como professor lá de uma escola, eu, o Anderson e outros irmãos, nós só fazemos isso, né? Nós só edificamos sobre fundamento alheio, porque nós não ganhamos aquelas pessoas para Cristo. Outros já ganharam e nós estamos edificando sobre o fundamento que foi estabelecido nessas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem que deveria ir por todos os lugares e pregar o Evangelho. Ele era até diferente do que a maioria dos missionários hoje, que escolhem um campo de trabalho e lá ficam por vários anos. O apóstolo Paulo não. O máximo que ele ficou foi 3 anos em Éfeso, 18 meses em Corinto, 3 ou 4 meses em Listra, Derbe, e assim ele trabalhava. Eu brinco que ele tinha rodinha no pé. Eu não, eu já tenho raiz no pé. Então, qual ministério é mais valioso? Ele mandava que Tíquico, Timóteo, Tito ficassem nos locais onde ele pregou, mas ele mesmo não parava nos lugares. Então ele pregou muito o Evangelho, ele edificava os crentes, e essas são reações que você também precisa ter diante da graça do Senhor. Pregar o Evangelho, tirar esse peso que está em você e aliviar-se desse peso através do testemunho aos incrédulos. Eu sei que alguns não têm tanta oportunidade, mas você precisa orar para isso. Orar para Deus colocar pessoas no seu caminho, na sua calçada, na sua fila, nos seus negócios, para que você testemunhe para essas pessoas, senão você vai ficar seco. Você começa a sentir que falta alguma coisa, aí você acha que é a programação da igreja, então eu vou participar de tudo. Aí você acha que precisa ler mais a Bíblia, aí você começa a aumentar a quantidade de capítulos que você lê. Você acha que você precisa orar mais, aí você começa a orar bastante. Tudo isso é muito bom. Mas o que você talvez esteja esquecendo é que Deus coloca um peso sobre cada crente, que é o testemunho de Cristo Jesus para os incrédulos. E se você não tem a oportunidade de lançar esse peso de você, você vai ficando cada vez mais perturbado, sem saber porquê. E é tão gostoso falar de Cristo para as pessoas. E uma boa notícia: no lugar onde você mora é muito fácil fazer isso. A maioria das pessoas está disposta a ouvir. Se Se elas vão se converter, isso é outra coisa. Mas ouvir, elas te ouviriam.
só você fazer amizade com as pessoas. É só você perguntar para elas: você não queria qualquer dia estudar a Bíblia comigo, não? As pessoas estão dispostas a tal maneira que você ia ficar impressionado como é fácil no nosso contexto pregar o Evangelho. Eu faço isso nesse contexto desde 1985. Aí eu parei 1 ano e meio porque eu estava fora de Jacutinga, mas aí eu retornei. Mas desde lá. Bom, naquela época, em 85, tinha umas pessoas que corriam atrás de penelista com foice na mão, outros jogavam sabugo de milho, espiga de milho, tinha uns assim, mas era muito pouco. A maioria recebia muito bem. E o que eu noto é que hoje continuou, eu diria até que aumentou. A gente não dá conta de encontrar pessoas nos mercados e nos lugares que poderíamos entregar uma literatura e testemunhar de Cristo e oferecermos para explicar um pouco mais e as pessoas aceitarem. Então é só você querer, é só você sentir também que tem um peso em você. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, né, em Romanos 1, versículo 14, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele precisava pagar essa dívida, ele precisava se aliviar desse peso. Ele disse, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Agora nós vamos ver mais um aspecto dessa reação à graça, é que infelizmente nem todos são como o apóstolo Paulo e como você. Algumas pessoas rejeitam a graça. E ao rejeitarem a graça, elas estão sendo condenadas ao inferno e posteriormente ao lago de fogo, por toda a eternidade. E nós estamos diante de um texto, Romanos 1, versículos 18 a 32, diante de um texto muito difícil, porque entre os crentes há uma discórdia sobre esse texto. Por exemplo, deixa eu dizer o que nós vamos falar nesse texto. Esse texto não fala sobre salvação, esse texto não está falando sobre santificação, sobre trabalho na igreja. Esse texto está falando de culpabilidade. Culpabilidade. Esse texto não está dizendo como alguém pode ser salvo. Esse texto está provando que uma pessoa está perdida. É isso que o texto está falando. Então, o texto ele propriamente não fala da salvação em Cristo, e o texto também não fala sobre o Evangelho. O texto está provando que as pessoas que nunca ouviram de Cristo, elas vão morrer, e morrendo nessa condição, elas vão para o inferno. Elas estão condenadas por toda a eternidade. Isso pesa no nosso coração, e pior do que pesar no coração, não poder fazer nada. Porque se eu sei de alguém aqui na cidade que nunca ouviu falar de Jesus, eu acho difícil, eu posso ir até a casa daquela pessoa. Eu posso pedir para ela licença, permissão, posso trocar com você algumas palavras, e aí eu prego o Evangelho para ela. Porque essa cidade aqui é totalmente acessível. Totalmente acessível. Agora, se eu souber, e eu sei, você também sabe, que há milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram nada de Jesus,
e elas vão morrer e vão por toda a eternidade estarão perdidas, isso pesa mais, porque eu não posso fazer nada. Talvez eu possa fazer um pouco por algumas, mas muito pouco. E ainda assim eu vou ter que terceirizar isso. Eu vou ter que confiar que alguém vai fazer isso por mim. Que eu vou orar por essa pessoa, que eu vou contribuir financeiramente para dar condições para essa pessoa ir para esses lugares onde pessoas jamais ouviram ou ouviriam falar de Jesus. Então esse é um grande peso para nós. Mas essa é uma visão. Alguns crentes, eles estão consolados com esse texto. E tem mais dois grupos, né? Então um grupo é esse que eu acabei de falar. E antes de eu falar dos outros dois grupos, deixa eu reforçar isso que eu falei através de um texto que se encontra em Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses 1:8. Alguém pode ler bem alto? 2 Tessalonicenses 1:8. O final do versículo 7 diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A segunda parte é fácil de muitos entenderem e aceitarem, que Deus vai se vingar e vai condenar os que não obedecem ao Evangelho. Pessoas que ouviram e resolveram reagir contra o Evangelho. Mas o texto, ele não se limita aos que não obedecem, mas ele diz também aos que não conhecem a Deus. Então esse é um reforço dessa primeira opinião sobre esse texto. Segunda opinião sobre esse texto, não precisa ser nessa ordem, né? Mas a segunda opinião sobre esse texto é que alguns dizem que se as pessoas que nunca ouviram de Jesus, se algumas delas forem eleitas por Deus, escolhidas por Deus, elas vão ser salvas. E as que foram escolhidas para serem condenadas, elas serão condenadas. Ou mesmo que elas não forem escolhidas para serem condenadas, mas só o fato de elas não serem escolhidas para serem salvas, então elas serão condenadas. Então algumas pessoas dizem, como disseram para William Carey, o próprio pastor dele, que ele era um sabateiro que queria pregar o Evangelho, né, para outros povos. E o pastor dele falou: calma, meu jovem, se Deus quiser salvar essas pessoas, Ele vai salvar sem a sua ajuda e sem a minha. Ainda bem que o William Carey não ouviu esse pastor, né? Mas alguns, eles estão tranquilos, achando que nós não precisamos mexer com essas pessoas. Temos muitas coisas para fazer por aqui mesmo. Não devemos ir atrás dessas pessoas, porque Deus, se Ele quiser salvá-las, Ele vai salvá-las. E tem um terceiro grupo que pensa o seguinte: Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não condenaria pessoas que nunca tiveram notícia dele, do seu Filho amado Jesus Cristo. Portanto, essas pessoas, bondosamente, por causa da bondade de Deus, serão salvas. Ele vai dar uma maneira, uma revelação especial para elas, para que elas sejam salvas sem a pregação do Evangelho, sem a presença missionária. Bom, pensando dessa maneira, é melhor nem ir, porque ao ir a gente está abrindo a possibilidade delas se perderem, né? Porque elas podem rejeitar. Mas se a gente não for, então assim fica melhor, porque aí a ignorância para elas seria uma bênção. Claro que eu não penso assim, eu penso da primeira maneira como eu falei.
Então, desculpa tomar o tempo dos irmãos para explicar isso antes do texto propriamente, porque é Deus quem tem que falar, não a gente, mas precisava explicar isso para os irmãos, tá bem? Vamos ver então, nessa perspectiva, você concordando ou não, vai ser essa que eu vou pregar, tá bom? Na perspectiva de que sim, essas pessoas que nunca ouviram, elas estão perdidas e elas vão receber a condenação eterna. Agora nós temos que provar isso, segundo o texto, né? Versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O texto já é um texto condenatório. O texto ele não está falando de salvação, ele está falando de condenação. Deus do céu vem e condena essas pessoas. Por quê? Elas estão detendo a verdade. O que quer deter? É segurar, barrar, impedir. Elas estão impedindo que a verdade de Deus chegue na aldeia delas, chegue no vilarejo delas, chegue na comunidade delas, porque elas preferem a justiça à verdade. Então essas pessoas estão se sentindo confortáveis sem Deus. Eu não estou acusando as pessoas, a palavra de Deus está dizendo isso, que o homem, a mulher, né, o ser humano, o homem em seu estado natural, no seu estado de não confrontação com o Evangelho, ele sempre vai preferir ficar longe de Deus. Esse é o estado natural de todas as pessoas. Talvez você não entenda tão bem isso porque você nasceu cercado do Evangelho. Pode ser que você tenha se convertido com 16 anos, como foi o meu caso. Mas eu nasci no Evangelho. Eu nasci na igreja. Eu frequentava a escola dominical na igreja. Eu era cercado por pais amorosos e bondosos que criam na palavra de Deus. Mas eu vim me converter com 16 anos de idade. Mas esse é um problema meu, de rejeição daquilo que eu tinha com fartura. Mas essas pessoas que não têm esse privilégio, nada, deixe-as no estado que elas estão e você vai ver um monte de incrédulos rebeldes contra Deus. Eles não são inocentes, eles são anti-Deus. Eles preferem isso, a impiedade, a perversão e a injustiça. E é por isso que Deus vai vir contra eles. Calma, não faça acusações contra Deus que depois você não vai conseguir dar conta de se defender. Deus sabe o que está falando. Deus sabe e é justo naquilo que Ele está determinando e sentenciando. Os incrédulos estão sentenciados. Mesmo que eles não ouvirem um versículo da Bíblia, mesmo que eles não ouvirem um testemunho de missionário, nada disso, eles estão condenados. Ah, mas não pode ser assim. Você não é maior do que Deus. É assim que Deus está dizendo. Versículo 19. Porquanto. Então, porquanto quer dizer que ele falou alguma coisa antes, né? Então, ele falou de uma sentença. Essas pessoas estão sentenciadas à ira de Deus. Porquanto quer dizer, por que elas estão condenadas? Aqui vem o começo das explicações. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, antes de pensar que eles não têm revelação nenhuma de Deus, Deus já chegou na sua frente. E Deus já se manifestou para eles. Como é que Deus se manifestou? Versículo 20. Por quê? Aí de novo. Se é por quê, é porque tem uma explicação daquilo que ele falou anteriormente. Então o que ele disse anteriormente? Que Deus se manifestou a essas pessoas.
Como? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Não precisa falar com a boca cheia, não precisa falar assim, eu estou certo, eles estão condenados. Não, fala isso chorando. Fala isso chorando, mas fale a verdade. Eles estão condenados. Isso é muito triste, mas é a realidade. Agora o texto é muito absoluto. O texto diz que os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos invisíveis de Deus? São muitos, mas só citando algum: amor, poder, presença, sabedoria, justiça. Muitas coisas que nós não vemos são os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E até a divindade dele. Sim, eles têm um testemunho de que há um Deus. A primeira coisa de uma divindade é criação. Eles sabem que existe um Criador. O Criador sempre é Deus, nunca é um homem, mas sempre é Deus. Então eles sabem que existe um Deus Criador poderoso entre eles, se mostrando a eles. Eles vêm embaçado? Não. A Bíblia diz que claramente eles podem reconhecer a presença de Deus, o Deus Criador. Eu não falei que eles podem ver Jesus, e o texto não fala nada que eles podem ver Jesus. Eles não podem ver a cruz, eles não podem ver um monte de coisa que você vê hoje, mas eles podem ver que há um Deus Criador de todas as coisas. Eles percebem isso através da criação de Deus, das coisas que foram criadas. E o que foi criado? Não dá para fazer uma lista, porque é só você olhar para o lado que tudo que você vê foi criado por Deus. Ainda que você veja uma parede de concreto, você fala, isso aqui não foi criado por Deus, mas e aqueles materiais? E os minérios? Da onde que vem tudo aquilo? Pessoas apenas moldaram minerais, substâncias que Deus criou. O homem só faz isso. Ele pode retorcer ferro, ele pode fazer um automóvel, mas o minério ferro foi Deus quem fez. Todas as coisas. Agora, para esses povos aí, eles não veem nem essas tecnologias nossas. O que eles veem? Árvores, rios, montanhas, gramas, frutos, nuvens, sol, lua, estrelas. Eles veem essas coisas. E a palavra de Deus diz que isso é claro e suficiente para olhar, ficar de boca aberta e falar, alguém fez tudo isso. E esse alguém, se eu descobrir quem é, eu vou chamá-lo de Deus. Exatamente. Ele não viu essa pessoa, ele não viu outras revelações, mas ele sabe, alguém fez isso. Meu pai não faz uma árvore, meu avô não fez, eu não tenho notícia nenhuma de que os meus antepassados fizeram essas coisas. Ninguém consegue subir tão alto para grudar uma estrela lá no céu. Eles sabem que foi Deus quem criou. A Bíblia está dizendo isso. Versículo, o final do 20 diz que tais homens são por isso indesculpáveis. Nós não estamos falando como eles poderiam ser salvos. Nós estamos dizendo que eles sabem que existe um Criador. Versículo 21. Porquanto, de novo aí, ele vem seguindo uma ideia, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles, sabendo que há um Deus Criador de todas essas coisas,
O que eles não fizeram? Eles não glorificaram a esse Deus. Nem tentaram. Uma vez ensinando sobre isso, alguém disse assim: mas então quer dizer que se alguém glorificar o Deus verdadeiro, essa pessoa vai ser salva? Eu falei, mas não existe exemplar de pessoas assim. Não existe nenhuma pessoa assim no mundo. E como que eu sei disso? Porque a própria Bíblia já adianta para mim, porque quem escreveu foi Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Pois todos pecaram, a uma se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Ninguém adora a Deus. Então nós não estamos falando se eles fizessem isso, eles seriam salvos. A questão é que eles não fizeram. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos provando que eles estão culpados. Eles não glorificaram como Deus, não deram graças para aquele que fez todas essas coisas. Mas eles são muito religiosos. Vamos ver qual é a religião deles. A Bíblia diz que eles estão obscurecidos. O coração deles está escuro para as coisas de Deus. Versículo 22, veja a arrogância deles. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E eles começaram a inventar doutrinas sobre a origem da vida, a origem do ser humano. Como índios Baniwa diriam que nós viemos das formigas. Outros diriam, nós viemos dos macacos. Prefiro a formiga. Outros diriam, nós viemos de uma sopa orgânica com girino, começando com girino. Eles acham que são sábios, não importa se eles moram numa selva ou se eles trabalham num laboratório científico. Eles acham que eles são sábios. E eles ignoraram a Deus e tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que essas pessoas fizeram, além de não adorar a Deus? Eles criaram para si o Deus conforme a imagem que eles escolheram. É uma ofensa. E alguns ainda falam, mas se eles não sabiam quem era Deus, eles adoraram o que estava mais perto deles. E isso é errado, é por isso que eles estão condenados. Você não pode adorar alguma coisa achando que aquela coisa é Deus, mesmo sabendo que não é Deus. Alguém disse o seguinte, que eles não adoraram por inocência essas coisas. É como se eles falassem para o Deus verdadeiro: já que você não quer se apresentar para mim, eu vou fazer uma imagem de você. Como alguns também falaram que Arão, quando Moisés estava no monte, ele deu a ideia para fazer o bezerro de ouro, eles não estavam adorando um outro Deus. Eles estavam reduzindo o Deus verdadeiro num bezerro. Obrigado. E o que eles fizeram foi um bezerro de ouro que representava Jeová. E bezerro é símbolo de servidão. Logo, esse Deus vai nos servir. O problema não é apenas a idolatria de escolher um ídolo. Isso já é um problema. Mas o problema é reduzir Deus a um homem, reduzir Deus a uma ave, reduzir Deus a um bicho de 4 patas e a reduzir Deus a um réptil, um jacaré, uma cobra. Porque é isso que os povos estão fazendo. Reduzir Deus a um cubo gigantesco preto, onde as pessoas têm que uma vez na vida ir lá fazer uma grande fila e dar um beijo
naquele cubo, naquela pedra negra. É reduzindo Deus a essas coisas. Por isso eles são indesculpáveis. Eles não estão fazendo na inocência. Eles estão elaborando muito bem. Agora o versículo 24. Alguém pode ler, por favor? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Esse também é um versículo difícil, porque dá a impressão que Deus é mau. Mas Deus não é mau. O homem está gritando: independência. Independência do quê? Independência de Deus. Nós não queremos esse Deus criador. Nós fazemos o Deus que nós queremos. Independência. Independência do quê? De Deus, o Criador. Por quê? Porque Ele colocou uma coisa aqui dentro de mim que se chama consciência. Isso me perturba. Por que te perturba? Porque eu quero matar. Isso não deixa. Eu quero roubar. Isso não deixa. Eu quero pegar, me apropriar da mulher do outro. Isso aqui não deixa. Tem alguma coisa aqui que está me fazendo muito mal para eu fazer o que eu quero. Por isso, independência. Eu quero ficar independente desse Deus. Porque eu sei que foi esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, que colocou isso dentro de mim. E eu não quero esse Deus. Poxa, mas está sendo tão malvado com essas pessoas que são da natureza, que são tão inocentes. Não, não são inocentes, são pior do que eu estou falando. E eles conseguiram fazer na vida deles uma vida totalmente separada. Sabe o que Deus fez? Deus respeitou o desejo deles de serem independentes. E Deus largou mão deles. Mas quer dizer então que esses povos estão abandonados? É lógico que estão. Eles estão abandonados nas selvas, porque os governos também contribuem para isso. Eles estão abandonados nos desertos, andando de camelo para cá e para lá, longe de qualquer pessoa. Eles estão abandonados no gelo, e eles estão abandonados antigamente nas grandes savanas da África. Eles estão abandonados nos grandes campos mongóis. Eles estão totalmente longe de qualquer realização e pregação da palavra de Deus. Porque eles foram se afastando. Saiba que quando Deus criou o mundo, e o mundo foi se expandindo, à medida que ia se expandindo, era para ir a palavra de Deus junto. Mas não foi. E aí as coisas se complicaram, porque eles saíram dos grandes centros da pregação da palavra de Deus. Você, eu, ainda que eu quisesse fugir do Evangelho, eu não conseguiria, porque eu estava cercado. Hoje, uma pessoa entra num ônibus numa cidade e tem alguém lendo a Bíblia, tem alguém explicando alguma coisa do Evangelho, mas essas pessoas não. Essas pessoas estão remotamente afastadas do Evangelho. Elas não têm uma Bíblia, elas não têm a presença de um missionário. Então essas pessoas estão abandonadas. E estão abandonadas por Deus também. Deus não as colocou lá, mas elas foram se embrenhando nas matas. Elas foram se afastando. E era para se afastar, conforme a gente vê em Gênesis 11. Mas era para se afastar com o testemunho de Deus, ensinando para as crianças e tudo mais.
mas elas se afastaram geograficamente da palavra. E agora elas estão afastadas completamente, porque tem gente que nem sabe onde elas moram. Então a única maneira dessas pessoas voltarem, claro que são as descendências delas, né? Para elas voltarem à revelação de Deus, seria através de missionários. Uns doidos por aí, que resolvem deixar o centro da palavra, do testemunho, e buscar essas almas perdidas nesses recônditos, né? Quer dizer, nesses lugares afastados de tudo. Teria que ser pessoas assim. Se não se levantarem pessoas assim, eles não têm mais chance alguma de ter o Evangelho. Porque dali da terra não vai brotar a Bíblia. Das estrelas não cairão testemunhos de salvação em Jesus Cristo. A única revelação que elas têm é uma revelação primária. A revelação de que existe um Criador. Só isso. Mas nem isso elas querem. Então elas precisam ser bombardeadas. Bom, entendam bombardeada, tá? Elas precisam ser saturadas da palavra de Deus. Você é saturado da palavra de Deus. Você recebe muito da palavra de Deus. Oswald Smith disse: não é justo alguém ouvir da Bíblia mais de uma vez se alguém não ouviu nenhuma vez. Então nós, até sem querer, estamos praticando injustiça todos os domingos. Porque nós estamos ouvindo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E essas pessoas vão continuar não ouvindo, não ouvindo, não ouvindo, até morrerem e serem condenadas. Porque não há erro nenhum no esquema de Deus. A questão é que essas pessoas se afastaram demais. Uma vez eu falei para os alunos assim, alunos que querem alcançar povos assim, eu falei: você sabe como que o mundo seria alcançado rapidamente para o Evangelho? E eu falei assim: não me fala que é enviando missionários, porque isso aí não dá certo. Como não dá certo? É muito lento. Muito, mas muito lento mesmo. É um missionário que se levanta aqui, aí quando ele chega, quando ele está pronto para pregar a palavra, aí ele sai por várias razões, aí volta tudo, estaca zero. Aí daqui mais 5 anos, nós nunca vamos alcançar o mundo assim. Mas é claro, a gente tem que incentivar pessoas a serem missionários. Você faz a sua parte. Mas eu disse que a maneira mais rápida do mundo ser alcançado pelo Evangelho é a urbanização. A urbanização. Com estradas, com empregos, com igrejas ao redor desses povos. Porque foi assim que aconteceu conosco, né? Meu pai nasceu num sítio, Ponte de Pedra, região da Borda da Mata. Depois ele foi para 1º de Maio, no Paraná, apanhador de café. Não tinha nada nesses lugares, mas as cidades foram crescendo. Bom, Jacutinga, 100 e tantos anos também, é bem reduzida. E hoje, olha o que nós temos. Porque onde tem pessoas com o Evangelho se mudando para lá e aquele lugar se urbanizando, crescendo, é claro que elas vão conhecer o Evangelho. Mas da maneira onde elas estão, e eu digo isso, meus irmãos, não é não apoiando a obra missionária. Eu tenho 2 filhas que estão na obra missionária e quero que elas continuem alcançando esses povos, mas a dificuldade de alcançar esses povos é uma coisa extraordinária. Deus deixou essas pessoas do jeito que elas querem ficar. É como se nós tivéssemos que
lutar contra aquilo que já está acontecendo com elas. Nós temos que nos embrenhar para as matas e rios e desertos e ir contra o tempo, porque já estamos atrasados, para tentar alcançar algumas dessas pessoas. Mas elas queriam liberdade, e liberdade elas têm. Liberdade para quê? Para pecar do jeito que elas quiserem. E quando se chega num lugar desse, você já vai encontrar vários pecados. Imoralidade, alucinógenos, infanticídio, assassinato, brigas. Você vai encontrar as piores coisas do ser humano, que talvez você não encontre nos lugares onde nós vivemos, porque nós somos restringidos por lei, por ordem, por polícia, por cadeia, por várias coisas. Mas quando você tem povo que não está limitado a essas coisas, você precisa ver como que você seria. Como você seria em lugares assim. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Eles fazem o que eles querem. Eles não são seres livres, eles são seres escravizados pelo diabo. E eles desonram o corpo deles, eles fazem o que eles quiserem com os corpos deles. Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Mentira! Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles não querem Deus. Não acreditem naquilo que vocês têm ouvido, que são pessoas religiosas que amam Deus da maneira deles. Não, eles fogem da verdade de Deus. Por causa disso, Deus deixou essas pessoas à vontade para pecar. E é assim, quando alguém grita e dá o seu brado de querer liberdade, é liberdade que Deus dá. Por isso é muito perigoso uma pessoa querer ficar livre de Deus. Porque Deus atende ao desejo dela. E olha o que acontece se alguém está muito à vontade sem Deus. 26. Por causa disso, os entregou Deus. Não foi Satanás, foi Deus. Entregou para quê? A paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro modo, né? Contrário à natureza. Vai saber o que é isso, hein? O que é isso? Elas mudaram o modo de ter sexo. E só de pensar a gente já fica meio constrangido. As mulheres fizeram isso. E os homens? Versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Cada vez que as pessoas se afastam de Deus, elas fazem o que está na cabeça e no coração e nos desejos do corpo delas. E se você acha que sai coisas boas, você acha que sai famílias bem orientadas, estruturadas, papai, mamãe, filhinhos, sai uma bagunça que não dá nem para mencionar. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal. Coisas inimagináveis, mas que a palavra de Deus já disse que poderia acontecer. E assim estão vivendo essas pessoas sem Deus. E sabe o que está acontecendo, né? Eu falei de urbanização, mas pode chegar um tempo que se eles chegarem para a nossa sociedade, vai estar pior do que a deles. Porque nós, na nossa sociedade, alguns estão vivendo já numa vida animalesca. Já estão vivendo essas torpezas como se Deus não estivesse presente na nossa sociedade. Isso está acontecendo a passos largos.
nos países chamados países cristãos, esses valores estão caindo. E nós estamos vendo isso acontecer. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai, eu quero encerrar o texto, né, até o versículo 32, ele vai abrir uma lata de lixo, tá bom? E eu vou abrir essa lata aqui também. Não é cheirosa não. E depois ele fecha. Então vamos ver o que tem lá dentro. Ele vai tirar a tampa, tá bom? Preparem-se. E é assim que vivem as pessoas sem o contato com o Evangelho. E a nossa sociedade está partindo para isso. Mesmo vivendo em lugares que tinham bastante testemunho da palavra de Deus, nós já estamos vendo acontecer isso. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É meio chocante esses versículos, porque ele não fala de Satanás, fala de Deus. Deus que está entregando essas pessoas. Se alguém ficar insistindo, eu não amo a Deus, Deus não existe, eu não quero Deus, eu não quero esses valores, Deus deixa e Deus inclusive contribui para que as pessoas se enfiem nesse lamaçal de pecado. Está vendo a importância de resgatar pessoas? Versículo 29, ele abre a tampa aqui, olha. Cheios do quê? De toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, que é engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. Coitada da Cris, né, para traduzir tudo isso aí. Aborrecidos de Deus, ou seja, não gostam de Deus, insolentes, violentos, né? Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. Pérfidos são traidores, né? Sem afeição natural e sem misericórdia. Você quer conhecer o ser humano no seu estado cru? É isso aqui. Ele não é bom. As pessoas dizem que o ser humano é bom, mas ele não é bom. Esse aqui sou eu. Esse aqui é você sem Jesus Cristo. Esse aqui é uma sociedade sem crentes por perto para segurar a onda. Sem o sal da terra para não deixar apodrecer. É assim a sociedade. Assim seriam as sociedades. E o versículo 32, ele fecha essa tampa, né? Da lata de lixo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Há uma grande preocupação nesse versículo aqui. Porque esses que estão dizendo que eles são inocentes, é só porque eles ainda não ouviram do amor de Cristo, que eles têm o melhor dentro de si, de acordo com a luz que eles têm. Se você fala isso daí e continua com esse discurso, você está dizendo que Deus está mentindo. Porque Deus está dizendo que essas pessoas sabem que elas estão sentenciadas. Você está sendo advogado do diabo. Quando você quer defender o indefensável, você quer defender as pessoas que elas mesmas já estão se condenando. Você quer defender essas pessoas. Você não pode fazer isso. É melhor você orar para que Deus levante missionários para pregar para elas, porque elas estão perdidas. Elas sabem que merecem a morte. E por quê? Porque elas praticam essas coisas. Nem está falando de Jesus, nem está falando do Evangelho. Nós estamos falando da vida diária de uma pessoa. Elas sabem que elas estão no caminho de pecado
e que tem um Deus Criador de todas as coisas, a quem elas deverão prestar contas. Mas elas continuam a praticar isso, e levando outras pessoas a praticarem também. Então, o que nós veríamos saindo da nossa sociedade aqui tão quentinha, né, confortável quanto ao Evangelho, nós veríamos coisas feias, nós veríamos algo que a gente nem imaginava que pudesse existir, porque são pessoas totalmente entregues ao pecado. Meus irmãos, que o coração de vocês seja mais uma vez desafiado para orar, pelo menos isso, pelo menos orar pelos perdidos, para que pessoas vão atrás deles, porque se não forem, elas estão perdidas. Eu digo para os irmãos que a maior bênção hoje seria a tribulação. Uma bênção também porque a gente vai para o céu, né? Mas nós iríamos. Mas se fosse agora, ia começar um empenho missionário que nenhuma agência missionária teve até hoje. Para começar, Deus ia levantar 144 mil judeus que não iam se casar, não iam gastar tempo com outras coisas que não fosse pregar o Evangelho. Eles seriam deslocados de maneira sobrenatural para esses lugares. Eles falariam e essas pessoas entenderiam que elas estivessem falando na mesma hora. Além deles, 2 testemunhas que Deus levantará para pregar e fazer grandes sinais para o mundo todo. Além disso, um anjo como águia atravessando o céu de fora a fora, anunciando o Evangelho, do Evangelho que vai ser estabelecido, o reino que vai ser estabelecido. Além disso, pessoas que vão se converter e vão pregar e vão ser mortas por pregar o Evangelho. Mas uma coisa é certa, em apenas 7 anos esse mundo vai ser alcançado com a mensagem, não é que serão salvos, mas todos, em todos os lugares conhecerão. E quando isso acontecer, depois disso virá o fim. É o que diz a palavra de Deus em Mateus 24, 14. Então a maior bênção hoje seria a tribulação, porque o avanço missionário é muito lento. Mas enquanto não chega esse tempo, o que a gente faz? A gente envia missionários. A gente continua orando por esses lugares e pregando a palavra. E nós que estamos morando num local que tem acesso ao Evangelho, vamos aproveitar essas oportunidades. Convidar pessoas para chegarem até a palavra de Deus, que é a única maneira delas serem salvas. Que Deus os abençoe. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, tão dura, Pai, para os ouvidos modernos, mas eu acho que foram duras também essas palavras para o passado. Mas nós queremos ser fiéis ao Senhor, pregar que as pessoas só podem ser salvas por Cristo Jesus. Que elas conheçam a Deus através do esforço missionário. Levanta, Pai, pessoas, levanta para as igrejas recursos também para enviar esses missionários, para que eles nos representem nesses lugares de pouco acesso ao Evangelho. Nós agradecemos porque nós temos a oportunidade aqui nessa cidade de convidar mais pessoas para conhecerem a Jesus e serem salvas. E com certa facilidade nós podemos fazer isso. Agradecemos e pedimos ao Senhor por essas pessoas que não têm Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.